31 de maio. Café com Deus Pai. O poder da gratidão. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. João, capítulo 6, versículo 11. A gratidão vai muito além de palavras ao vento. Ela é uma forma de enxergar o mundo e de viver a vida. Um exemplo disso é Jesus, que perante 5.000 pessoas agradeceu por ter em mãos modestos 5 pães e 2 peixes. Esse ato de Jesus não apenas mostra sua humildade, mas também a profundidade de sua fé. Ele foi grato pelo pouco que tinha em mãos, crendo que para Deus era o suficiente. Jesus nos ensina uma lição inestimável. A quantidade é irrelevante. O que verdadeiramente importa é a gratidão que carregamos no coração. Foi após agradecer a Deus pelo pouco que tinham que o milagre da multiplicação ocorreu, demonstrando que a gratidão é fértil, capaz de gerar abundância onde antes havia escassez. Assim, somos convidados a refletir: como está o nosso coração? Temos cultivado a gratidão ou a murmuração? Muitas vezes, como os discípulos, duvidamos do poder que há no pouco aos nossos olhos. Anos atrás, quando meu filho ainda era pequeno, enfrentamos situações financeiras difíceis, a ponto de não ter condições de comprar o alimento para o dia seguinte. Lembro-me de que o João Pedro pedia iogurte e nós não tínhamos como dar. Você que é pai ou mãe, pode imaginar como nos sentíamos ao não poder comprá-lo? Mas nunca fomos desamparados. Deus sempre enviava a provisão no tempo certo. Não tínhamos muito, mas o Pai nunca deixou faltar o necessário. O seu pouco, se aliado a uma grande fé, é o suficiente para Deus agir e multiplicar. Em todo tempo, seja generoso, ame, compartilhe e agradeça. Seja grato pelo que você já tem hoje, muito além do que é material. A saúde, a família, o trabalho, os amigos, enfim. Independentemente do que você esteja enfrentando, troque a reclamação pela gratidão, porque no tempo certo Deus intervirá. A frase de hoje é: o milagre da multiplicação é precedido por uma atitude de gratidão. Lendo mais uma vez, o milagre da multiplicação é precedido por uma atitude de gratidão. Hoje é o dia 151 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 59. Você pode ler depois o Salmo 59. E a palavra-chave é multiplicação. Nessa meditação que nós fizemos hoje, você pode pensar assim: mas eu estou em falta de muitas coisas. Como que eu vou agradecer? O segredo do agradecimento, o segredo da gratidão por aquilo que você tem na sua mão, não significa que você vai receber, como no caso do pastor Júnior Rostirola, em que o filho dele pediu iogurte num dia
e ele não pôde dar aquele iogurte naquele momento. Mas depois ele conseguiu se recuperar e conseguiu resolver aquela situação para uma situação mais favorável. É que se você olha apenas por aquilo que lhe falta e pelas dificuldades que você está passando, isso vai lançar você em uma depressão. E você vai acordar amanhã com uma pequena força, porque você vai estar sobrecarregado, sobrecarregada com tristeza. E quando nós estamos tristes, nós abatemos a nossa saúde. Então, a incapacidade de olhar para o que temos e agradecer vai nos adoecer. E muitas pessoas até morrem porque começam a ter taquicardia, o coração fica acelerado demais porque a pessoa não consegue respirar e dizer: tudo bem, meu Deus, eu agradeço porque eu esperava ter mais, mas só que hoje é um momento em que eu estou com a falta disso, mas eu ainda tenho a saúde, a família, a fé. Então a pessoa acaba morrendo antes do tempo. Então o segredo da gratidão é que quando eu agradeço, eu consigo colocar uma lente de aumento em coisas que às vezes eu nem prestava tanto atenção. Quantas pessoas estão felizes nas suas carreiras profissionais e quando elas chegam em casa, elas esquecem de dar um abraço para o filho, para a filha? Quantos maridos ou esposas estão cursando uma universidade ou preocupados e dedicados a uma carreira e quando chegam em casa, o relacionamento é bom, mas poderia ser excelente. E de repente, quando ocorre a perda daquele cargo, você tem a chance de: nossa, eu não tinha percebido o quanto o meu marido é atencioso comigo. Eu não tinha percebido o quanto a minha esposa é importante para mim. Então, a perda de algumas coisas, muitas vezes é uma permissão de Deus para que você possa prestar mais atenção em uma outra área da sua vida que você esqueceu de dar atenção. Quantos filhos de pessoas muito bem-sucedidas se envolveram em drogas porque disseram: o meu pai me dá tudo, a minha mãe me dá tudo, o meu pai é muito bem-sucedido, a minha mãe é muito bem-sucedida, mas eles nunca me dão atenção. Então, muitas vezes, Deus faz com que ocorram faltas daquilo que nós estávamos nos alimentando. Se você ficar bebendo muito tempo um refrigerante, depois que você resolve parar de tomar aquele refrigerante, por algum tempo você sente falta dele. Mas se você substitui ele por água, e você vai bebendo água alguns dias, o seu organismo depois de um tempo se readapta, ele fica melhor, e você começa a entender: eu não precisava daquele refrigerante. Se você come em excesso, ou se de repente você é viciado em chocolate ou em algum tipo de alimento. Outro dia conheci um homem que dizia que era louco por maçãs. Não podia ficar sem comer 3 ou 4 maçãs diariamente. E de repente ele foi para um país e naquele país não havia maçãs. E ele falou que ficou sofrendo muito porque ele foi procurar e não tinha maçã naquele país. Então, não se tratava de um motivo para ele ficar chateado, mas se tratava de uma fraqueza, de uma dependência
emocional com relação àquilo. Então, muitas vezes, nós sentimos a falta de alguma coisa. Certamente que o filho do pastor Júnior Rostirola, no dia que pediu o iogurte, e ele não podia dar, sentiu aquela falta. Mas se o pastor Júnior Rostirola ficasse olhando, meu Deus, se ele reclamasse, aonde que o Senhor está, que não me deu a condição para que eu pudesse comprar o iogurte para o meu filho? Como nós podemos ensinar os nossos filhos a lidar com as frustrações da vida? Existem situações em que o mundo vai dizer não para os nossos filhos. E a falta de coragem dos pais de colocarem limites e buscar atender a todas as vontades e a todos os desejos dos filhos tem gerado uma geração que é fraca, que não aceita o não como resposta, que não sabe como transcender, passar por cima, não sabe como lidar quando o mundo fala não. Muitas pessoas estão se mutilando, se cortando. Basta você dar uma olhada no que tem acontecido. Adolescentes que se automutilam. Alguns dias atrás eu li uma reportagem dizendo que um pai descobriu que a filha participava de um grupo do WhatsApp em que os adolescentes se automutilavam e um desafiava o outro. Você pode cortar aqui, você pode cortar ali. Então veja que a tristeza, a incapacidade de lidar com as frustrações da vida e a incapacidade de agradecer pelo que se tem é algo que só leva à ruína, à depressão, à miséria e à desgraça, porque a pessoa vai se abatendo e ela vai perdendo até o que tem. Mas quando a pessoa consegue ser grata, ela consegue força, ela consegue aumentar a sua fé, ela consegue fortalecer o seu relacionamento conjugal, valorizando, prestando atenção, tendo uma nova lente nos olhos que permite que ela veja o valor do marido, o valor da esposa, o valor do filho, o valor dos pais, que não era percebido em razão de tantas ocupações na atenção com relação a uma comida, a comprar em uma loja, a querer ter um carro, a querer ter uma certa casa. Você não vai morrer se você não morar naquela casa ou naquele bairro. Mas muitas vezes isso se torna algo que invade a mente das pessoas, que elas dizem: eu vou morrer se eu não conseguir comprar aquele carro. Eu vou morrer se eu não conseguir ir naquele restaurante, ou se o meu marido não tiver condição de me levar até lá, ou se o meu filho não puder ir naquela escola, ou não puder fazer aquela viagem dos sonhos. Mas todas essas coisas são coisas muito boas, mas a gratidão é o caminho que permite que você recobre forças emocionais, recobre a confiança em Deus. A gratidão faz com que Deus se alegre com você, de ver que o seu amor por Ele está no reconhecimento da morte que Jesus sofreu na cruz para dar a salvação para todos nós. Vamos ver aqui um texto da palavra. Vamos ler aqui Filipenses, capítulo 2. Essa carta foi escrita por Paulo. Os filipenses eram as pessoas que nasciam na cidade de Filipos. E Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Ele estava preso em Roma, e ele escreveu essa carta para os filipenses, e ele começa no capítulo 2 dizendo o seguinte, veja o versículo 1.
Portanto, se há algum conforto em Cristo, ele estava passando por uma situação difícil, ele estava preso. Mas ele está falando aqui a respeito de ter algum conforto numa situação difícil. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, versículo 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Em outras palavras, eu estou preso. Estou escrevendo essa carta para vocês, para dar algum tipo de conforto para que vocês saibam que vale a pena permanecer em Jesus, permanecer em Cristo, porque Ele nos dá o Espírito Santo. Se existe algum consolo no amor, se existe alguma comunhão no Espírito Santo, se existe algum afeto e alguma compaixão entranhável, ou seja, que ficou dentro de vocês, nas entranhas de vocês, lá dentro de vocês, completem o meu gozo, ou seja, completem a minha alegria, para que quando vocês, ao invés de ficarem tristes em razão de eu estar preso, escreverem alguma coisa boa de que vocês estão orando por mim, de que vocês têm a compreensão de que Deus sabe o que faz, quando vocês agirem dessa forma, ao invés de ficarem tristes, agradecerem por tudo que está acontecendo, porque Deus continua com vocês, vocês vão sentir o mesmo. Vocês vão ter o mesmo amor, vocês vão sentir ânimo. Vocês vão sentir a mesma coisa que eu, apesar de estar preso, estou sentindo. Porque Paulo, ele não estava triste, ele estava preso, mas ele estava forte. Mesmo preso, ele estava escrevendo uma carta para as pessoas. Inclusive, Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque, veja aqui no capítulo 4, se nós formos para o capítulo 4, aqui no versículo 4, que é o último capítulo, quando ele está finalizando a carta, ele fala assim, regozijai-vos. O que é regozijar? Significa regozar, significa ter um gozo de novo. Então tenham um novo gozo, sempre no Senhor. Outra vez digo, em outras palavras, repito, regozijai-vos. Sintam a alegria de volta. Voltando para o capítulo 2, aqui no versículo 3, ele fala, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ele está dizendo para eles, não fiquem entrando em conflitos, não sejam arrogantes, com vanglória, eu sou melhor do que você, querendo disputar, mas ajam com humildade, considerem-se uns aos outros. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Em outras palavras, tenham empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, nós estamos com falta de alguma coisa e nós ficamos extremamente irritados. Muda o nosso humor, porque está faltando aquilo que eu era viciado. Tem pessoas que ficam chateadas, agora eu não tenho mais condição de comprar o meu chocolate preferido. O chocolate é só um exemplo. Pode ser uma roupa, pode ser um carro, pode ser qualquer outra coisa. Mas a pessoa não vê aquilo que tem. Então, quando o Paulo fala que não atente cada um para o que é propriamente seu, não sejam egoístas, pensando só no seu próprio interesse, mas cada qual também para o que é dos outros. Olhe para a situação de pessoas que têm menos que você. Olhe para a situação de pessoas que têm desafios muito grandes, com pessoas que estão hospitalizadas, com pessoas que são da família, que são dependentes químicos e que precisam de ajuda, para pessoas que de repente tiveram um familiar que se envolveu em alguma coisa errada e está preso, para mães e pais que estão de repente com o filho que nasceu prematuro
e que está correndo risco de vida. Olhe para outras pessoas que de repente estão sentindo mais falta de mais coisas do que você. E agora veio um texto que fala a respeito de Cristo, o que ele fez. Versículo 5. Façam isso de prestar atenção no que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De maneira que vocês tenham o mesmo sentimento de Cristo. Qual foi o sentimento dele? Versículo 6, que sendo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não ficou dizendo, eu sou Deus, por que eu vou descer lá na terra? Versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele aceitou encarnar no ventre de Maria para nascer nessa terra e viver aqui nessa terra, deixando a sua glória. E versículo 7, o versículo 8, e achado na forma de homem, ou seja, além dele já ter se humilhado e assumido a forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele aceitou ser humilhado na forma humana a ponto de morrer numa condenação injusta, e quem morria crucificado era morto crucificado porque era considerado vil, uma pessoa sem valor, tanto que ele foi morto no meio de 2 salteadores, ladrões, sendo que ele não tinha feito nada. Versículo 9. Mas veja o que Deus fez com ele, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Hoje, Jesus está sentado à direita de Deus. Lá no livro de João, eu não vou ler o texto de 1 João, mas lá em 1 João, você consegue ler no capítulo 2 que ele está sentado ao lado do Pai, ao lado direito, e ele é o nosso advogado. E quando nós cometemos pecados, ele intercede por nós. Ele é o nosso defensor. Agora o versículo 10. Deus o exaltou, o 9, lendo mais uma vez o 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E o versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que Jesus, ele ofereceu a própria vida, tendo tudo pensando no próximo, pensando em cada um de nós. E Paulo escreveu isso, que é belíssimo, estando preso. Ele poderia reclamar e dizer, eu estou preso, vejam a minha situação, mas ele vem e traz essas recomendações aqui no capítulo 2, nessa carta que ele escreveu para os filipenses, e quando ele vai terminando a carta, como nós lemos aqui no capítulo 4, ele fala no versículo 4, regozijai-vos, ou seja, tenham gozo novamente, sempre no Senhor. E eu ainda repito, outra vez digo, regozijai-vos. Para encerrar essa questão da gratidão, Paulo escreveu uma outra carta para a igreja de Tessalônica. As pessoas que nasciam em Tessalônica eram chamados tessalonicenses. Ele escreveu 2 cartas para eles. Na primeira carta que ele escreveu para os tessalonicenses, no capítulo 5, você lê aqui no versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você pode pensar, mas eu vou agradecer como? A vontade de Deus para conosco é que nós agradeçamos, porque quando nós agradecemos, nós começamos a valorizar o que temos recebido dele. E quando valorizamos o que temos recebido dele, temos a nossa fé fortalecida, temos as nossas forças emocionais, de saúde, física e dos nossos relacionamentos renovadas e fortalecidas. Quando começamos a reclamar e a murmurar, geramos um ambiente de
tristeza, de sofrimento. Imagine você reclamando: estou sofrendo, estou sofrendo, estou sofrendo porque estou com falta disso ou daquilo. Imagine se você está casado e o seu marido de repente passou por alguma situação difícil. Como que ele não vai se sentir? Como que o Júnior Rostirola se sentiria se o filho dele ficasse: mas cadê o meu iogurte? Percebe que quando nós somos compreensivos, temos empatia, e quando nós agradecemos, temos a nossa fé em Cristo, temos o amor de Deus, o nosso Pai, temos a consolação que vem do Espírito Santo, que foi tudo que nós lemos ali em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 1, quando Paulo fala: se existe alguma compaixão, se existe algum amor em Cristo, se existe alguma consolação no Espírito, façam o mesmo por mim, porque quando vocês fizerem isso, vocês vão sentir a mesma coisa. Em outras palavras, quando nós agradecemos, nós conseguimos entrar em uma outra frequência. Nós saímos daquela frequência de negatividade e entramos na frequência do que nos dá força. E é isso que vai permitir que você se levante e que você melhore as situações, e aquilo que você perdeu momentaneamente vai voltar para você. Assim como o pastor Júnior Rostirola fala, que depois ele recuperou a situação e tudo ficou bem. Então, se você não recebeu Jesus e leu aquele texto de Filipenses 2, falando tudo o que ele fez, ele assumiu a forma humana e se humilhou para que nós tivéssemos a salvação. Se você ainda não aceitou a Jesus, essa é uma oportunidade. E como eu faço para aceitar a Jesus? Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Quando você fez essa oração, você reconhece que Jesus é o teu Senhor. Ele lidera a sua vida a partir de agora, que Ele é o teu Salvador. Significa que você reconhece que Ele morreu na cruz para te salvar dos seus pecados. Que o seu nome foi anotado no livro da vida. É um livro que no livro de Apocalipse está lá no céu, onde estão anotados os nomes de todos os que receberam Jesus. E você pediu para ter o Espírito Santo para te guiar aqui na terra até chegar na eternidade. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que vai falar com você, orientar você em relação ao que fazer aqui na terra. Ore todos os dias. Oração é uma conversa com Deus. Acorde e diga: obrigado por mais um dia. E acorde e coloque toda a sua vida na mão dele. Seja o trabalho, seja o casamento, seja os filhos, seja a sua faculdade, seja o que for, alguma doença ou enfermidade, ore. E ele vai ajudá-lo naquilo que você precisar, ajudá-la naquilo que você precisar. Vamos agradecer por essa palavra e vamos pedir a Ele que nos dê graça para sermos gratos, apesar de todas as circunstâncias, que não sejamos influenciados pelas circunstâncias externas, mas que tenhamos o nosso coração em gratidão ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus te agradecemos por essa palavra e te agradecemos pela salvação, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo alimento, o pão nosso de cada dia. Talvez alguém esteja passando falta de alguma coisa que gostava demais e que agora não tenha, mas eu peço que o Senhor derrame condições para que essa pessoa se recupere, para que ela consiga recuperar isso pela tua bondade. Peço que o Senhor venha nos dar a capacidade de enxergar e valorizar mais os nossos relacionamentos, a nossa família, e que venhamos a ignorar as redes sociais, porque tem muitas pessoas que estão entrando no Instagram, no Facebook, vendo a vida dos outros e pensando que a grama do vizinho é melhor do que a nossa, quando na verdade o vizinho muitas vezes está criando imagens produzidas por inteligência artificial ou falando mentiras, retratando apenas os momentos bons,
quando na verdade sabemos que todos passamos por dificuldades nessa vida, porque essa é a realidade. E eu peço que o Senhor venha trazer a consciência, se alguém está perdido nisso, que essa pessoa consiga receber a tua graça e sabedoria para que possa olhar para o seu próprio jardim e cuidar da própria vida, agradecendo ao Senhor, se fortalecendo em oração, em leitura da palavra e na valorização daquilo que tem e das pessoas que tem à sua volta. Te peço que o Senhor venha estar conosco e se alguém está doente, que o Senhor cure. Se alguém está preso na família, que o Senhor resgate. Se alguém está com algum filho ou parente, com algum recém-nascido prematuro, que seja recuperado, que saia bem. E que o Senhor venha derramar a gratidão em nossos corações, para que possamos agradecer ao Senhor sempre. Obrigado pela salvação. E abençoa quem recebeu ao Senhor hoje, dando sabedoria para que consiga lhe seguir até a eternidade. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente.